No vídeo anterior, nós desmontamos a farsa da teologia da substituição. Falamos sobre sua história e analisamos os versículos mais usados pelos seus defensores: Mateus, Gálatas, Romanos e Hebreus. Se você não assistiu, perdeu a base para entender uma das maiores mentiras teológicas já contada, a ideia de que a igreja tomou o lugar de Israel. Hoje, vamos avançar ainda mais fundo, e eu vou te mostrar, com a própria Escritura, que Israel nunca foi esquecido, nunca foi substituído, jamais será rejeitado. Digo, pois, porventura rejeitou Elohim o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Romanos 11, 1, 2. Os defensores da teologia da substituição dizem que Israel rejeitou Cristo, tropeçou, e por isso caiu de vez, sendo substituído pela igreja. Paulo é direto, não deixe espaço para dúvida. Se a teologia da substituição fosse verdadeira, Paulo estaria mentindo. Mas ele se apresenta como prova viva de que Israel ainda faz parte do plano de Elimo. Como se não bastasse, Paulo responde a sua pergunta por duas vezes como para selar a dúvida. De modo nenhum. Elohim não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à inveja. Romanos 11, verso 11. Aqui está o ponto. Israel tropeçou, mas não caiu de vez. O tropeço não é queda definitiva. O tropeço abriu a porta para os gentios entrarem, mas o propósito final continua sendo a restauração de Israel. Paulo deixa claro, o plano de Elimo não é rejeitar Israel, mas usá-lo dentro de um processo maior. Primeiro, os gentios recebem a salvação. Depois, Israel é despertado ao ciúme. E no final, como Paulo anuncia em Romanos 11, 26, e assim todo Israel será salvo. Isso já estava no plano de YHWH desde Abraão. Serás pai de muitas nações. Gênesis 17, 4, 5. A bênção se expandiu aos gentios, mas nunca à custa da rejeição de Israel. Sobre esse propósito, alguns profetas profetizaram o seguinte: Zacarias 12, 10, olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele. Jeremias 31, 31 a 34. Farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porei a minha lei no seu coração, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se a boca de Elimo mesmo disse isso, quem é a igreja para dizer que Israel foi descartado? Tropeço não é queda definitiva. Israel tropeçou, mas não caiu de vez. Os gentios foram incluídos, mas não para substituir, e sim para provocar Israel a voltar para a YHWH. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite. Se puderem ser medidos os céus, e sondados os fundamentos da terra, também eu rejeitarei a descendência de Israel por tudo quanto fizeram. Jeremias 31, 35 a 37. Veja o peso dessas palavras. YHWH amarra sua fidelidade a Israel nos próprios astros da criação. Enquanto o sol nascer e a lua brilhar, Israel continuará diante dele. Se a substituição fosse real, significaria que o sol apagou e a lua caiu do céu. Mas todos os dias esses astros continuam firmes, testemunhando a fidelidade eterna do Altíssimo. Negar Israel é chamar YHWH de mentiroso. E a Bíblia afirma: Elohim não é homem para que minta. Números 23, 19. Pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. Isaías 49, 15 a 16. Não existe imagem mais forte. O amor de mãe é o maior que conhecemos. Mas o Senhor diz: mesmo que uma mãe fale, eu jamais esquecerei Israel. Israel não está escrito em papel, não está rabiscado em pedra. Israel está gravado nas mãos do próprio YHWH. Isso é eternidade, isso é permanência, isso é fidelidade absoluta. Romanos 11 diz que Elohim não rejeitou o seu povo. Jeremias diz que Israel só deixaria de existir se o sol apagasse.
Isaías diz que Israel está gravado nas mãos de Iá. Como ousa alguém dizer que Israel foi substituído? A igreja não tomou o lugar de Israel. Ela foi convidada a se unir ao plano eterno, enxertada na mesma oliveira. Os gentios entraram, mas não para substituir. Entraram para anunciar, para servir de testemunho, para despertar Israel a retornar ao seu Elohim. Israel tropeçou, mas não caiu. Israel pecou, mas não foi rejeitado. Israel foi disciplinado, mas jamais esquecido. Enquanto o sol nascer, enquanto a lua brilhar, enquanto as estrelas cintilarem no céu, Israel continuará sendo o povo escolhido do Altíssimo. E Isaías sela de uma vez por todas: Israel está gravado nas mãos de YHWH. As mãos de YHWH não envelhecem, não se cansam e não falham. Assim também a sua aliança com Israel jamais será apagada. E eu digo com toda a autoridade da Escritura: Israel não foi esquecido. Israel não foi substituído. Israel será restaurado diante de todas as nações. Esse é o fim da farsa da substituição e o início da verdade revelada. Se essa palavra abriu os teus olhos, compartilha agora, deixa o teu like e se inscreve no canal, porque ainda temos muito a revelar e o próximo estudo vai te levar ainda mais fundo no plano eterno de Iá para o seu povo.